Glória a Deus. Bom dia a todos, amados ouvintes. Eu saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui pela oportunidade que o Senhor, nosso Deus, está nos permitindo para a honra e a glória do seu santo nome. Já estou aqui com meus amados irmãos, pastor Valdinei, missionária Giselda, irmão Oliveira, nossos amados irmãos que estão conosco também aqui, missionário Antônio. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos. Eu fico feliz, queridos, porque o Senhor, Ele vai acrescentando em nossas vidas pessoas tão maravilhosas, irmãos dessa igreja celestial, dessa igreja que o Senhor, Ele tem abençoado a cada dia, para a honra e glória e louvor do seu santo nome. Quero trazer para a nossa reflexão um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, que fala sobre a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e de modo algum podia endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é necessário trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, esse texto aqui nos fala acerca de um momento em que o Filho de Deus, mais uma vez, no dia de sábado, numa sinagoga dos judeus, estava ali ensinando acerca do reino de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele foi àquele lugar com o propósito de ensinar a verdade acerca da vinda do Filho de Deus, do reino de Deus, sobre a verdade absoluta das Escrituras, mas também com o propósito de devolver a saúde, a dignidade, de libertar e curar uma mulher que andava encurvada há 18 anos, oprimida por um espírito de enfermidade, conforme o texto nos fala, ou seja, por um espírito imundo que há 18 anos aprisionava esta mulher. E ali diante de todos o Senhor realizou esse milagre. O texto nos fala aqui que eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e de modo algum podia endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Isso aqui nos fala, meus queridos, claramente acerca de uma realidade que muitos desconhecem. Muitas pessoas aí também, assim como esta mulher, que estava há 18 anos, vivendo naquela condição deplorável, naquela condição desprezível, aquela mulher que estava vivendo ali na margem da sociedade, de forma desprezível. Aquela mulher que se encontrava numa condição muito triste. Aquela mulher que estava ali, com certeza, também numa condição em que a sociedade já discriminava por ser mulher. Quanto mais uma mulher doente, uma mulher que andava curvada, aquela mulher que tinha um problema que não foi gerado por uma questão patológica, mas sim por uma questão espiritual. Porque havia um espírito de enfermidade que estava ali, trazendo consequências sérias à vida daquela mulher, à sua saúde. E não é diferente também no dia de hoje. Quantas pessoas aí também estão vivendo, também oprimidas,
por espíritos imundos. E muitos na terra, muitos homens desconhecem que assim quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos do céu. E existe um espírito imundo, um demônio, para cada área na vida do homem aqui na terra. Assim como esse espírito de enfermidade estava sobre a vida daquela mulher, que trazia sérios danos à sua saúde, e durante 18 anos aquela mulher andava nessa condição, encurvada, numa condição desprezada, numa condição em que ela sofria rejeições, numa condição muito triste. Assim também existe na vida de muitos espíritos imundos que geram enfermidades, espíritos imundos que geram vícios, influenciam o homem aqui na terra, para que o homem faça coisas, e muitas vezes esse homem pensa que tudo isso provém de uma questão natural, mas simplesmente ele sofre influências espirituais. Quantos espíritos imundos têm aprisionado pessoas? Aqui mesmo nas Escrituras, nós conhecemos muitas citações bíblicas que nos falam acerca de ações de demônios na vida de muitos. Mas em todos os casos, por exemplo, como em Marcos no capítulo 5, a partir do verso 1, que fala sobre o endemoniado gadareno. Assim como também na vida da filha da mulher cananeia, em Mateus no capítulo 15, a partir do verso 21, que também estava ali terrivelmente endemoniada. Aquela jovem também não tinha paz, a sua mãe não tinha paz, aquele jovem também gadareno também não tinha paz. Mas em todos esses textos houve um diferencial, porque diante dessas pessoas se apresentou o libertador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi ao encontro dessas pessoas e as libertou, e as curou, e devolveu a dignidade a elas. Assim também acontece na vida de muitos que estão sendo aprisionados por espíritos imundos. Eu não sei há quanto tempo, meu amigo, talvez você esteja aí vivendo numa condição de saúde deplorável. Talvez você se encontre assim também como esta mulher, encurvado. Mas eu quero te dizer uma coisa, conforme o texto aqui nos fala: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essa mulher, naquele momento, queridos, foi ali ressuscitada a sua fé. Aquela mulher foi devolvida a ela a sua dignidade. Aquela mulher foi devolvida a ela a sua saúde, a sua vida emocional que estava abalada, a sua vida espiritual que estava abalada, a sua fé foi restaurada. E muitos, assim também como esta mulher, no dia de hoje tem a oportunidade, se de fato creem no Filho de Deus, naquele que libertou, naquele que curou, naquele que expulsou aqueles demônios da vida daquela mulher. O Senhor pode fazer hoje na sua vida também, meu querido, minha querida. Mas basta que você creia, basta que você dê crédito a ouvir a voz do Evangelho, a entender e compreender que há uma ação neste mundo físico que provém do mundo transcendente, do mundo metafísico, do mundo espiritual. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6, verso 12, que existem as regiões celestiais, existe a ordem da desordem, existe uma hierarquia de demônios, os principados, as potestades, os príncipes dominadores deste século, e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E eles influenciam o homem aqui na terra. Há uma ação vinda deste mundo transcendente, deste mundo metafísico, deste mundo espiritual, das regiões celestiais para o homem aqui na terra. E muitos desconhecem. Os céticos dizem: não, isso é um problema emocional. Não, isso aí talvez seja algo que os médicos não descobriram. Quantas pessoas têm recorrido aos médicos? Quantas pessoas têm buscado nos médicos daqui da terra? Muitas pessoas que têm feito exames para determinadas enfermidades e não têm descoberto. Sabe por quê, meu querido? Porque isso é uma ação de espíritos imundos, espíritos de enfermidade, conforme está escrito aqui no texto, que também estava sobre a vida desta mulher. E muitos aí andam encurvados, muitos aí não conseguem se endireitar, muitos aí não conseguem mais ter vida com paz.
Sabe por quê? Porque somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele pode endireitar os teus caminhos. Ele pode te levantar. Ele pode te tirar dessa condição em que você se encontra. Conheço pessoas que hoje estão ali no Nina Rodrigues, e alguns até crentes, pessoas que outrora estiveram no nosso meio, mas que entraram de peito aberto nas batalhas espirituais, e que foram setados, e que nunca mais voltaram à sua condição normal, e hoje estão sendo medicados, tomando medicamentos fortes, que essas pessoas hoje continuam ali internadas. Conheço 2 jovens que eram missionários, e esses homens hoje estão ali vivendo nessa condição. Mas tudo isso também, queridos, é sequela de batalhas espirituais. Satanás não brinca de ser Satanás. O inimigo está aí, meus queridos, e muitos desconhecem e subestimam. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Assim como Jesus Cristo endireitou os caminhos dessa mulher, assim como Ele devolveu de volta a sua saúde, a libertou, a curou, a restaurou e manifestou o seu poder restaurador sobre a vida dela, hoje Ele pode fazer também na sua vida, se você crê, para a glória de Deus. Quantas pessoas estão aí atormentadas, que não têm mais paz, que vivem com crise de ansiedade? Ah, mas existe a questão patológica. Sim, doenças crônicas trazem depressão profunda ou moderada. Mas existe também as questões espirituais, conforme o texto aqui da palavra de Deus nos fala. Se você crê nesta manhã, Jesus Cristo, o libertador, o restaurador, está aqui para te devolver a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual, a tua saúde física, está aqui para restaurar a tua vida, está aqui para restituir a tua saúde e te devolver de volta a tua dignidade, endireitar os teus caminhos, te levantar, te colocar de pé, para que você não venha mais andar encurvado diante desta enfermidade, diante deste dilema, diante desses problemas, diante desse sofrimento, diante dessas angústias, diante dessas aflições, diante desse desespero e dessa falta de paz e esperança. Porque Jesus Cristo é a esperança dos desesperançados. Ele está aqui nesta manhã. Mais uma vez o Senhor veio ao teu encontro. Não importa, meu amigo, os teus pecados. Não importa quão longe você foi. Não importa quão profundo você caiu. O Filho de Deus está aqui para te dar um abraço de perdão. Mas lembre-se, tem que haver arrependimento genuíno. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Tem que haver conversão dos seus maus caminhos. Porque sem a conversão, o homem não terá como ter uma vida restaurada, restituída, liberta, curada pelo poder de Deus. Um dia o Senhor virá como juiz. Hoje Ele ainda está como teu advogado. Assim como Ele advogou a causa desta mulher, a libertou, a curou, restituiu a sua saúde, trouxe de volta a dignidade à sua vida, impôs as mãos sobre ela e ela foi curada e glorificava a Deus. E não se importou com as críticas daquele príncipe da sinagoga, porque disse a ele: hipócrita, no dia de sábado não desprende cada um de vós o seu boi e o leva à manjedoura? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado como hoje esta filha de Abraão, a qual a Satanás havia mantido presa durante 18 anos. Hoje o Senhor está aqui, meu amado, minha amada. Ele está esperando pela tua decisão. Não desperdice mais as oportunidades e o tempo que o Filho de Deus está te dando. Jesus te ama e Ele te chama. Ele quer te libertar. Ele quer operar com seu poder sobrenatural no meio da sua família, dentro da sua família, no meio dos teus entes queridos. Mas depende de você se hoje você crê para a glória de Deus. E verdadeiramente dê crédito ao ouvir a voz do Evangelho, a voz do Senhor, que neste dia te faz mais um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo está aqui, te
chamando para a fé e o arrependimento, para a conversão dos seus pecados. Hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade, mais uma chance para se arrepender dos seus maus caminhos. Ele te ama e Ele te chama. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.